Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova do ensino médio de 2019, questão 6. A questão diz o seguinte: o triângulo ABC possui área igual a 16 raiz de 5. A soma do único valor inteiro obtido para x com o único valor inteiro obtido para y nos pares ordenados como solução é. E nós temos 5 respostas. Então, pontos importantes para serem chamados a atenção aqui. De informação, a gente tem que é um triângulo ABC e que esse triângulo é um triângulo retângulo. E a outra informação importante é que a área dele é igual a 16 vezes raiz de 5. É só isso que a gente tem a princípio para conseguir encontrar o tal do x e o tal do y que a gente quer. Então, toda vez que vem teorema, falando antes a resposta, né? Antes de perguntar. Toda vez que vem triângulo retângulo no exercício, tem que passar pela nossa cabeça o teorema de Pitágoras, que nesse caso em específico, eu vou escrever aqui no cantinho, vai falar que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, é igual a 2y ao quadrado mais 3x menos 1 ao quadrado. E a outra informação importante para a gente aqui é a área. Então vamos lembrar como que calcula a área de um triângulo retângulo. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Esse daqui, teorema de Pitágoras. E o outro seria, por exemplo, como que calcula a área. No caso do triângulo retângulo, ele é mais fácil, né? Que é só o produto dos dois catetos dividido por 2. Essas são as únicas duas informações que a gente tem. E nesse caso em especial, né, é igual a 16 raiz de 5. É isso que a gente tem de informação, então vamos tentar trabalhar com isso. Olha só, primeira coisa, temos duas incógnitas, nós temos x e nós temos y, e a princípio, pelo que a gente viu, temos duas expressões relacionando x e y. Então, vamos escrever, como pessoas espertas que nós somos, vamos escrever um sisteminha, né? Com duas equações e duas incógnitas. Ou seja, a gente tem 2y ao quadrado mais 3x menos 1 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. E a outra equação, 2y vezes 3x menos 1. Tudo isso sobre 2 é igual a 16 raiz de 5. Então, beleza, nós temos duas equações. É aqui que entra a maldade da questão. Porque é o seguinte, você poderia tentar, por exemplo, vou só escrever aqui, na segunda expressão, que ela é um pouco mais simples, tentar isolar x e y e substituir na de cima. E vai ficar uma contaiada maluca. O segredo aqui é fazer uma substituição um pouco mais esperta. Perceber que a gente não precisa isolar, por exemplo, o x ou o y. Como que a gente vai perceber isso? Primeira coisa, vamos reescrever o nosso sistema, simplificando aqui, por exemplo, tentando sumir com esse 2. A gente pode simplificar esse 2 aqui com esse 2 que está multiplicando. Então, o nosso sistema, na verdade, como somos pessoas espertas, a equação de cima continua a mesma, enquanto na equação de baixo, esse 2 some, esse daqui some, aqui some.
temos então duas equações. A de cima é o próprio teorema de Pitágoras que a gente já tinha visto, e a outra agora só ficou um pouquinho mais bonita, né? Aí, perceba o seguinte: a gente tem na segunda equação 3x menos 1. E na de cima, nós também temos 3x menos 1. Bom, se o x que a gente está tentando descobrir é o mesmo, então, se 3x menos 1 tem uma, tem que ser igual ao mesmo 3x menos 1 que tem na outra equação. Então, a nossa estratégia aqui vai ser isolar não necessariamente o x, mas a gente vai isolar o 3x menos 1. Então, 3x menos 1 vai ser igual a 16 raiz de 5 dividido por y. Aqui eu vou colocar essa expressão dentro de uma caixinha, porque nós temos um problema, né? Deixa eu colocar exclamações. Por que a gente tem um problema a princípio? Olha só, a gente está dividindo por y. E se o y for zero? Aí a nossa divisão, a gente está dividindo por zero, então vai dar problema. Então vamos pensar, o que acontece se o y for zero? Olha só, o y está relacionado com um tamanho do lado do nosso triângulo. Bom, se o y é zero, não tem triângulo, não tem problema, a gente está aqui fazendo conta de bobo. Então, nós podemos dividir por y porque a gente garante, por causa do nosso problema, que ele não é zero. Então, não tem problema essa divisão. Bom, se a gente pode dividir por y, então, olha o que acontece. Temos, vou colocar aqui com a mesma cor, 3y igual a alguma coisa que depende de y. É aí que entra a solução que é relativamente mais simples da gente fazer. Por quê? Porque nós vamos substituir 3x menos 1 na expressão de cima agora. Então vamos lá. No mesmo esquema, porque a gente é esperto. 2y ao quadrado mais, no lugar do 3x menos 1, eu vou excluir esse e vou colocar no lugar o nosso 3x menos 1 que a gente acabou de calcular. E esse termo vai estar ao quadrado. Isso é igual a 12 ao quadrado. Então, olha só, a gente já tem, nesse caso, uma expressão que só tem y. Então, a gente já deu um passo considerável para conseguir resolver a nossa situação, nosso problema. Porque antes a gente tinha um sistema, agora é só a gente resolver, dar um jeito nesse y, que a coisa vai para frente. Então, vamos simplificar aqui nossa expressão e ver o que acontece. A primeira, 4y ao quadrado. Agora, a segunda, vamos elevar todo mundo ao quadrado separadamente, né? Então, eu vou colocar assim, um passo a passo. 16 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado, tudo isso sobre y ao quadrado, isso é igual a 12 ao quadrado. Aí, lembrando aqui que a gente pode simplificar esse 2 da raiz com um 2 ao quadrado, vai sobrar 5. 5 vezes 16 ao quadrado, vamos fazer aqui na linha de baixo, 4y ao quadrado mais 1280 dividido por y ao quadrado. Lembrando que 1280 é 16 ao quadrado vezes 5. Isso é igual a 144. Bom, já demos um bom passo. Porém, temos um problema. Que problema que é esse? Tem y ao quadrado no denominador. E aí não ajuda a gente a resolver essa coisa. Porque a gente sabe resolver, por exemplo, equação de segundo grau ou coisas do tipo, quando todo mundo, todas as incógnitas estão no numerador. Só que aí a gente tem uma estratégia.
Se a gente multiplicar, a gente já lembrando que quando a gente fez essa análise aqui do y, nós já sabemos que o y é diferente de zero. Então, se o y não é zero, nós podemos, por exemplo, multiplicar por y ao quadrado os dois lados dessa expressão. Multiplicar por y ao quadrado. O que vai acontecer? Porque o que a gente vai tentar fazer é fazer esse cara aqui sumir. Meio que trocar ele por uma outra equação que tenha y só em cima. Então, ó, eu vou colocar aqui y ao quadrado, vou multiplicar por essa expressão, é igual a y ao quadrado. Aqui a gente já pode colocar direto, né? Vou colocar 144 y ao quadrado. Bom, aí você me pergunta, mas para que a gente fez isso? Olha só, como a gente multiplicou os dois lados da equação por um valor que não é zero, continua a mesma coisa. Simplificando a nossa conta, fazendo o chuveirinho, 4y elevado a 4 mais 1280 y ao quadrado. É dificuldade em fazer linhas retas, dividido por y ao quadrado, é igual a 144 y ao quadrado. Bom, ué, em cima tem y ao quadrado e embaixo tem y ao quadrado, simplifica. Olha só o que aconteceu então. Vou colocar aqui no cantinho e vou passar o 144y ao quadrado para o outro lado com sinal de menos. Trocamos a nossa equação original, que tinha y no denominador, por 4y elevado a 4 menos 144y ao quadrado mais 1280 igual a zero. Então a gente já está quase. Aí você bate o olho e fala assim, beleza, usei Bhaskara, acabou. Só que não. Por quê? Nós temos uma equação de grau 4. Equação de grau 4 a gente não sabe resolver por Bhaskara. Na verdade, não tem nem como resolver por Bhaskara. Só que assim, a questão está na prova. Não vai ser uma coisa muito mirabolante para a gente conseguir resolver. Como que a gente resolve esse problema? Olha que curioso. Aqui nós temos y elevado a 4 e nós temos y ao quadrado também. Se a gente prestar bem atenção, essa equação aqui, ela é tipo, vamos dizer assim, ela é a irmã dessa equação aqui, ó. 4, eu vou trocar de letra, 4z ao quadrado menos 144z mais 1280 igual a zero. Isso daqui tem um nome. Quando a gente faz essa troca aqui, trocando, vamos começar daqui, né? Trocando o y ao quadrado por z, a gente acaba trocando também o y elevado a 4 por z ao quadrado. E essa coisa aqui tem nome, é uma equação biquadrada. Ou seja, ela é, é como se ela fosse uma equação quadrada, uma equação de grau 2, duas vezes. Porque os expoentes, na verdade, são o dobro. Então a gente consegue trocar fazendo essa substituição aqui, essa, vamos dizer assim, é a regrinha que a gente usa para trocar a nossa equação de grau 4 por uma equação de grau 2, que essa sim a gente consegue resolver usando o nosso teorema de Pitágoras. Então, assim, a nossa estratégia aqui é trabalhar agora com, vou apagar esse z aqui, essa equação. E a gente vai resolver ela. Então, vou colocar aqui. Vamos passar para a próxima página.
resolvendo equação em Z. Deixa eu copiar aqui. Aí, como uma boa prática antes de resolver a equação de segundo grau, é simplificar ela o máximo possível. Espero que vocês confiem em mim e acreditem que a gente consegue dividir essa equação toda por 4. Então, a gente vai fazer conta, na verdade, com z ao quadrado menos 36z mais 320. Isso igual a zero. Uma equação relativamente bonitinha. Aí, como o nosso objetivo aqui é trabalhar a questão, temos a equação de segundo grau. Bhaskara. Ou qualquer outro método que você queira resolver. Esse daqui não é tão difícil, inclusive. Você vai encontrar duas raízes. Z1 igual a 20 e Z2 igual a 16. Fica aí a dica, aproveitando que eu falei Bhaskara, mas que existem outras maneiras. Olha só, 20 mais 16 é 36, com o sinal trocado, e se você multiplicar os dois dá 320. Não está aí à toa, né? Outra maneira de resolver este problema. Bom, voltando à nossa questão. Temos aí dois valores de z. Z1 igual a 20, Z2 igual a 16. Só que a gente não está procurando z, a gente está procurando x e y. Como que a gente faz então? Lembra que nossa relação do z com o y é que z é igual a y ao quadrado? Então, olha só, para cada valor de z, a gente substitui nessa relação. Vamos lá. O primeiro deles, vamos colocar aqui, isso implica então, que quando z1 é igual a 20, y ao quadrado é igual a 20. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 20. Que a gente pode escrever de um jeito bonitinho ainda, mais ou menos 2 raiz de 5. Lembrando aqui, né? Vou colocar de outra cor, que 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 quando você fatora. Bom, primeiro valor de z, beleza. Vamos para o segundo. Z2 igual a 16. Então, a gente tem que y ao quadrado é igual a 16. Y é igual a mais ou menos raiz de 16, que é conhecido como mais ou menos 4. Ok, vamos lembrar então, voltar lá em cima no exercício. Queremos um valor inteiro obtido para y, o único valor inteiro obtido para y. Aqui nós temos 4 valores para y. Vou colocar aqui, ó. y1 igual raiz de 20, y2 igual a menos raiz de 20, y3 igual a 4, y3 igual a 4 e y4 igual a menos 4. Se a gente reparar, esse não é inteiro positivo. Vamos colocar assim, ó. Vou marcar que o y3 igual a 4 é o único valor de y que é um inteiro. Então, vamos guardar esse y3 aqui, porque é quem a gente está interessado. Agora, o que a gente vai fazer é descobrir o x. E para descobrir o x, a gente pode voltar lá em cima e lembrar que x e y satisfazem uma certa relação. Vamos copiar.
e vamos colar. Bom, se nós temos 4 possíveis valores para y, vamos substituir cada um deles e ver o que acontece. Mesma coisa que a gente fez. Vamos pegar os dois primeiros que são mais fáceis. Quando o y3, né? O y3 é igual a 4. Se a gente substituir, 3x menos 1 é igual a 16 sobre 5 dividido por 4. E aí agora é só questão de simplificar, né? 3x menos 1 é igual a 4 raiz de 5. Simplifiquei o 16 pelo 4. E já vou passar o 4 raiz de 5. Passei o 3 somando e o 3 dividindo, fazendo na ordem que a gente deveria. Este número, ele não é um inteiro. Poxa, ele tem uma raiz, ele tem uma fração, ele é um irracional. Então ele não é inteiro. Esse a gente não quer por enquanto. O próximo, acho que não é difícil se convencer que para o y4 igual a menos 4, a resposta não vai ser diferente, né? Não vai ser muito diferente. Então, 3x menos 1 é igual a 16 raiz de 5 sobre agora menos 4. E se a gente fizer a nossa continha, vou colocar aqui 3 pontinhos, e a gente conclui que, na verdade, a gente vai ter que x é igual a menos 4 raiz de 5 mais 1 sobre 3 também, que não é difícil se convencer que não é um número inteiro positivo. Nos resta, então, fazer conta com o número feio. Vamos lá. Vamos pegar, então, y1 e y2 e ver o que acontece. Vamos pegar primeiro y2. Por quê? Porque eu, logicamente, quero deixar o que vai dar certo para o final, né? Menos raiz de 20, que se a gente lembrar bem da continha que a gente fez lá em cima, é menos 2 raiz de 5. Então vamos lá. 3x menos 1 é igual a 16 raiz de 5 dividido por menos 2 raiz de 5. Ó, já fica mais bonita a conta, por mais que seja com um número feio, porque raiz de 5 cancela e o 16 com 2 cancela e vira um 8. Então, na verdade, a gente tem 3x menos 1 igual a menos 8. Vou continuar na linha de baixo. 3x é igual a menos 7. X é igual a menos 7 terços. E a gente bateu na trave, né? Pelo menos dessa vez não é irracional, mas é uma fração, não é um inteiro. E quem diria que se a gente pegar y1 igual a 2 raiz de 5, lembrando que este cara aqui é o tal do raiz de 20, nós temos 3x menos 1 igual a 16 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 é igual, então, simplificando do mesmo jeito, nós temos 3x menos 1 é igual a 8. Ó, 3x é igual a 9, x é igual a 3. Yay! Temos então o único valor inteiro para x e o único valor inteiro para y. Vamos voltar na nossa pergunta. Eu vou apagar esta bagunça. Olha só, então nós queremos a soma do único valor inteiro para x com o único valor inteiro para y. A gente tem que y é igual a 4 e x é igual a 3. Então, x mais y é igual a 7. Letra E. Essa
E problema resolvido, né? Bom, essa não é uma questão tão difícil. Eu acho que o problema é reconhecer a equação biquadrada e fazer as substituições sem errar. Mas conhecendo quem é, ou melhor dizendo, o que é uma equação biquadrada, é uma questão que dá para fazer. Bom, com isso a gente conclui essa questão. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, deixe nos comentários que eu faço questão de ajudar. É isso, até a próxima e valeu!